A Igreja e a Prática da Palavra. Este será o título da nossa 9ª lição do primeiro trimestre do ano de 2023 da classe juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando a respeito de uma igreja relevante, de uma igreja que é sal, que é luz, e hoje nós falaremos sobre a prática da palavra. Antes de nós entrarmos na nossa aula, eu gostaria de pedir que você, por favor, já deixe o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo aqui. Inscreva-se no canal e se você quiser deixar algum comentário, será uma alegria poder te responder. Quero agradecer também porque nós chegamos a 2.000 inscritos. Eu estou muito feliz, ciente da responsabilidade. Muito obrigada pela ajuda de vocês. Este canal tem o propósito de auxiliar vocês com pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical e é para a glória de Deus. Amém? Tenho sido aqui um instrumento do Senhor e eu peço todos os dias a Ele para que Ele possa me usar para abençoar os irmãos. Então, fico muito grata pela confiança de vocês para que eu possa auxiliá-los aí na preparação de vocês para a Escola Bíblica Dominical. Amém? Muito, muito obrigada. Irmãos, eu quero já justificar que hoje eu estou falando um pouco mais baixo, um pouco mais devagar. Nós tivemos uma oscilação muito brusca de clima aqui em Curitiba, saímos de praticamente 30 graus para 10 graus, então, assim, de um dia para o outro, quem é curitibano me entende, eu fiquei totalmente sem voz, inclusive é por isso que a aula está subindo um dia depois, nesta semana, não consegui gravar na semana passada porque perdi toda a voz, então está subindo hoje a aula. Peço a compreensão dos irmãos que eu estou falando um pouquinho mais devagar, mas vai dar certo em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar então sobre a prática da palavra na igreja. Este é um tema que eu amo falar sobre, é um tema muito caro para mim, porque o Senhor tem me direcionado para a área do ensino, para o estudo da palavra há alguns anos. Eu fico muito feliz de poder falar hoje então sobre a palavra de Deus. A nossa leitura, versículo-chave, né? A nossa leitura principal, a leitura que vai guiar a nossa aula, ela está na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22, e nos diz assim: E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A nossa leitura bíblica em classe está primeiro em Salmos 119, 9 ao 16, né? Versos 9 ao 16, versos 33 ao 35 e no verso 105. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Conte com a ajuda dos seus adolescentes, dos seus juvenis, para fazer essa leitura muito rica. Os objetivos da nossa lição? Primeiro, refletir sobre a importância da leitura da palavra. Segundo, apresentar métodos para a leitura e estudo da Bíblia. E terceiro, encorajar os juvenis a obedecerem à palavra. Olha como já começa a nossa introdução. Ler a Bíblia é essencial. Essencial é aquilo que não pode faltar no nosso dia. É aquilo que realmente faz diferença num dia. Comer é essencial. Tomar água é essencial. Dormir é essencial. Ler a Bíblia está na mesma escala de essencialidade que essas 3 outras atividades que eu citei estão. Então, se nós precisamos comer diariamente, e se o almoço de ontem não vale para o almoço de hoje, a leitura da palavra está no mesmo patamar. A leitura de ontem não vale para a leitura de hoje. E é tão essencial se alimentar do alimento físico quanto é se alimentar da palavra de Deus. Ler a Bíblia é essencial. E é através das Escrituras que nós podemos conhecer a Deus. Aqui está um dos motivos pelos quais ler a Bíblia é essencial. Como nós podemos dizer, eu sirvo a Deus, eu adoro a Jesus, eu sou cristão, se nós não lemos a Bíblia? Se nós não lermos a Bíblia diariamente, como é que nós poderemos nos dizer filhos do Senhor, se nós não o conhecemos? Nós somos filhos de pessoas que conhecemos, não é mesmo? Você conhece bem os seus pais? Quando nós temos ali os nossos pais, nós os conhecemos muito bem. Por quê? Porque são as pessoas com quem nós mais convivemos. Ser filhos de Deus nos coloca na obrigação de conhecer o Senhor que nós chamamos de Pai. Então, se nós chamamos a Deus de Pai, nós precisamos conhecê-lo. E onde é que nós conhecemos o Senhor? Nas Escrituras. Então, ler a Bíblia é essencial. Veja que a palavra ela precisa ser
conhecida e obedecida, porque ela é viva e é eficaz. E a revelação de Deus para o homem. O Senhor revelou esta palavra para que nós pudéssemos ter acesso a ela. Foi o Senhor quem inspirou aproximadamente 40 autores para que eles pudessem escrever esta palavra e para que ela pudesse chegar até nós. Então, ela é a revelação de Deus para o seu povo. Nada mais justo de que nós conheçamos a revelação do Senhor que nós servimos, não é mesmo? Continuando, veja que é possível praticar a palavra quando se conhece o seu conteúdo. A leitura ocasional da Bíblia ela não é suficiente. Assim como o corpo físico precisa de alimentos todos os dias, como eu falei agora há pouco, a alma precisa de nutrição que só a palavra de Deus pode dar. Amém? Essa introdução, ela já nos diz muito sobre o que é a Bíblia Sagrada. Irmãos, nós não podemos negligenciar a leitura da Bíblia Sagrada, achando que, já tem gente que estuda a Bíblia, eu não preciso estudar a Bíblia, eu vou à igreja, lá o pastor vai falar da Bíblia, eu vejo os irmãos da escola dominical, eles vão dar as aulas. Irmãos, a palavra de Deus, ela existe para que nós possamos, juntamente com o Senhor, entendermos o que a Bíblia nos diz. Então, antes de nós lermos a Bíblia, nós oramos pedindo ao Senhor para que Ele nos dê o entendimento a respeito da palavra que Ele inspirou. Ninguém melhor do que Ele para nos trazer revelação da palavra que Ele inspirou. Então, veja que, quando eu venho à Bíblia e eu aprendo da palavra de Deus, é maravilhoso. Agora, eu não posso deixar que a minha fé seja baseada naquilo que eu ouvi de outras pessoas, sendo que nós temos a palavra de Deus e podemos nós mesmos ir em direção do conhecimento que ela nos traz. A receita de Tiago é: chegai-vos a Deus para que ele se chegue até vós, não é mesmo? Então veja aqui, a leitura da palavra de Deus, ela é uma das formas pelas quais nós podemos conhecer ao Senhor sem intermediários. Através da leitura bíblica, eu conheço a Deus e falo com ele de forma direta. Nós, cristãos do período da graça, temos o privilégio de podermos nos relacionar com o Senhor sem intermediários. Nós podemos diretamente falar com o Pai e deixar que Ele fale conosco. E o Senhor fala conosco também através da revelação da sua palavra. Aliás, principalmente através da sua palavra. Amém? Vamos entrar na nossa aula? Primeiro tópico. Por que devemos ler e estudar a Bíblia? Olha o que nos diz. O salmista compara a palavra de Deus a uma lâmpada acesa que clareia o caminho daquele que caminha. Mas o que isso quer dizer? Significa que a palavra joga luz sobre as trevas. Ela mostra qual caminho nós devemos seguir, revelando aquilo que está escondido no coração e que precisa ser tratado. A palavra de Deus denuncia o pecado e ensina a santidade. Através das Escrituras, nós conhecemos o nosso Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, às vezes nós nos deparamos com pecados de alguns dos personagens que a Bíblia nos traz, e é só quando nós vemos estes personagens em ação que nós percebemos algumas coisas que nós fazemos. Então, a palavra de Deus, ela joga luz sobre os nossos pecados mais ocultos, sobre aquilo que só a gente sabe que faz e às vezes nem nós mesmos nos atentamos ao que fazemos. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de jogar luz sobre aquilo que está oculto, sobre aquilo que está escondido. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu percebo as minhas falhas. Quando eu leio a palavra de Deus, eu sou mais uma vez constrangida ao entender o quão miserável sou, ao entender do quão dependente eu sou de Cristo. Então veja que a leitura da palavra de Deus ela é essencial porque nós precisamos ser lembrados todos os dias sobre quem nós somos, sobre quem nós éramos, sobre de onde Jesus nos tirou, sobre de onde o sangue de Jesus nos resgatou e do que ele nos limpou. Então a palavra de Deus, ela nos traz todos os dias com o constrangimento necessário para que nós possamos nos manter no caminho correto, que é Cristo. Jesus é o caminho que nos leva até o Pai. Então, ler a Bíblia diariamente é uma das formas para a qual nós possamos entender quem nós somos. A Bíblia nos ensina quem a gente é. Quando eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sei de mim mesma e mais eu entendo o quanto eu necessito do Senhor. Olha como é maravilhoso. Olha que instrumento poderoso que o Senhor deixou para que nós pudéssemos
encontrar a santificação diária. Continuando, olha só. Nós devemos ler a Bíblia porque ela nos ensina, porque ela nos protege, porque ela aumenta a nossa fé nas promessas divinas. Então existem vários motivos para lermos a palavra de Deus. E aqui nós temos 3 deles. Então ela nos protege, ela nos ensina, ela nos leva a crer nas promessas de Deus. Aleluias! É maravilhoso ler a Bíblia. Só existem benefícios na leitura da palavra. Tudo que a leitura da palavra nos traz, nos beneficia na nossa fé, aumenta a nossa fé, nos traz para mais perto de Deus. E continuando, veja que todo cristão precisa conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Lembra quando Jesus disse: errais porque não conheceis nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, olha só, nós precisamos conhecer as Escrituras para que possamos, então, conhecer o Deus das Escrituras, o poder deste Senhor a quem nós servimos. Amém? Aleluias! É maravilhoso falar da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, eu quero até deixar para vocês a indicação. Lá no meu perfil do Instagram, eu vou deixar aqui, eu trago várias dicas, vários posts, reels a respeito da leitura bíblica, a respeito de... eu fiz um plano de leitura que eu compartilhei, eu tenho um canal também no Telegram, onde eu compartilho alguns recursos para que os irmãos possam ler a Bíblia. Nós já estamos lendo números e eu tenho falado, então eu abro caixinhas lá, pedindo que os irmãos me passem, né, as dúvidas que têm a respeito da leitura bíblica, e lá eu compartilho essas respostas, compartilho alguns recursos para que fique mais fácil a leitura da palavra de Deus. Então, se você quer ler a Bíblia, se você está lendo a Bíblia, quer aprender um pouquinho mais sobre ela, me siga lá no Instagram, pode me mandar mensagem, eu sempre abro caixinhas lá, tem como os irmãos falarem comigo para que nós possamos saber mais a respeito da palavra de Deus. Ler a Bíblia é maravilhoso. Ler a Bíblia é essencial para que nós possamos continuar crescendo. O nosso crescimento como cristãos, ele precisa ser progressivo. Ele precisa ser diário, tem que acontecer todos os dias. E a única forma dele acontecer todos os dias é quando nós lemos a palavra de Deus, porque é ela que nos ensina, que nos protege, que nos constrange, que nos leva para mais perto de Cristo. Segundo tópico, como devemos estudar a Bíblia? De que forma nós devemos estudar a Bíblia? Afinal, são 66 livros, não é mesmo, meus irmãos? Então fica até meio difícil falar por onde eu começo. Começo pelo novo, começo pelo antigo, por qual livro eu começo? Então, olha só. O estudo da palavra de Deus ele tem que ser constante, contínuo e progressivo. Então, todos os dias. Independente do tempo de conversão, todos os cristãos precisam estudar a palavra. Às vezes existe no nosso meio um comentário de que o novo convertido não deve estudar a palavra de Deus ou deve estudar de outras formas porque ele é novo convertido. Meus irmãos, a melhor forma de você passar da fase de novo convertido para maduro na fé é através das Escrituras. É a palavra de Deus que nos torna maduros para a fé. É a palavra de Deus que nos ensina o que nós devemos conhecer de Deus para que nós possamos ser ainda mais parecidos com Ele. Olha só, a Bíblia ela é sagrada e ela é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós formos ler a Bíblia, é preciso abri-la com o desejo de ouvir a voz do Pai. O Senhor quer nos ensinar e também se revelar em cada texto da Bíblia Sagrada. É importante reconhecer a autoridade da Bíblia e também nos submetermos aos princípios que ela nos revela. Veja aqui, nós podemos ler a Bíblia por 3 métodos diferentes. Então, o primeiro método é a leitura planejada. Ele ocorre quando há uma leitura dirigida por objetivos. Por exemplo, quando nós vamos ler a Bíblia inteira em 1 ano ou o Novo Testamento em 3 meses, existem aquelas leituras da Bíblia em 100 dias, vamos ler a Bíblia 2 vezes por ano, então em 6 meses cada uma das leituras. Existem várias formas de nós realizarmos leituras planejadas. Como eu falei agora há pouco, eu tenho um plano de leitura anual da Palavra de Deus. É uma forma de você conseguir ler a Bíblia nos 365 dias que o ano tem. Esta é uma leitura planejada. Mas também existe o estudo sistemático da palavra de Deus. Como ele acontece? Acontece quando uma pessoa lê trechos da Bíblia, como por exemplo, vamos estudar os evangelhos por 3 meses, ou então vamos estudar o Pentateuco por 2 meses. Este é um estudo sistemático. Por quê?
Porque ele é um estudo que vai levar a pessoa à pesquisa. Então, geralmente, o estudo sistemático ele é acompanhado de bíblias de estudo, de teologia sistemática, de obras de apoio, né, de livros que nos ensinem mais a respeito do que nós estamos estudando. Então, por exemplo, vamos estudar o livro de Esther. E aí você vai procurar recursos, livros, teologia sistemática, bíblias de estudo, que te falem mais a respeito do livro de Esther. Este é um estudo sistemático, é um estudo aprofundado das Escrituras. Também existe a pesquisa detalhada, é uma outra forma de estudo. Como ela se dá? Acontece quando algumas pessoas se dedicam ao estudo profundo de um capítulo, ou de um versículo, ou de um episódio da Bíblia. Nós sabemos que alguns estudiosos da palavra de Deus passam anos estudando apenas um único versículo, ou apenas um único capítulo da palavra de Deus. Esta é uma forma de pesquisa detalhada. Nós, professores da Escola Bíblica Dominical, fazemos muito essa leitura quando nós estamos estudando para preparar a nossa aula e nós nos detemos em apenas um capítulo ou em apenas um versículo para saber mais sobre ele, para trazer estes ensinamentos aos nossos alunos. Então, a pesquisa detalhada é uma forma muito comum de se estudar a Bíblia por aqueles irmãos que preparam sermões para fazer a pregação, por aqueles irmãos que preparam palavras para ministrar ou para trazer em visitas, em cultos domésticos. A pesquisa detalhada é esta busca que nós fazemos por partes específicas das Escrituras. Deu para entender? Agora, o método que nós escolhemos para estudar a palavra de Deus, ele pode variar. Os irmãos podem falar, eu não gosto desse método, eu gosto mais do outro, eu prefiro estudar a Bíblia de forma detalhada, ou então eu prefiro ler em um ano. Cada um lê da forma que achar melhor, ou da forma que for necessário, né, para o seu estudo, para a sua pesquisa. Nós, professores, para preparar as nossas aulas, o método de estudo da Bíblia ele pode variar. O importante é que nós possamos manter uma leitura diária, com tempo para meditação e para oração. É o que eu chamo de leitura devocional. Eu sempre digo que eu diferencio a leitura de estudo, do estudo sistemático da palavra de Deus, da leitura devocional. Então, eu faço diariamente uma leitura devocional da palavra de Deus. Eu tenho um livro de devocional e escolho uma parte da Bíblia para fazer aquela leitura devocional, geralmente Salmos, Provérbios, e faço aquela leitura em que nós lemos, então oramos por aquilo que lemos, apresentamos as necessidades variadas, eu canto ao Senhor. É o meu período de devocional. Ele dura ali em torno de 30 a 40 minutos pelas manhãs ou no finalzinho da noite, né? Sempre no período em que minha neném está dormindo. Já o estudo sistemático é um estudo que eu faço desta leitura que eu falei que eu estou fazendo da Bíblia toda. Então, eu pego lá os capítulos que eu vou ler naquele dia e eu estudo aqueles capítulos. Então, eu uso lá 3, 4 Bíblias de estudo, uso teologia sistemática, pego lá comentários da Bíblia, atlas bíblico, para entender o que estava acontecendo naquele período, naquele capítulo. É um estudo sistemático, então ele é diferente. Eu gosto de dividir o meu dia nestes dois estudos, numa leitura da Bíblia devocional e depois em uma leitura detalhada, que daí já não é mais uma leitura, é um estudo, em que você volta, lê de novo, lê novamente. Entendeu a diferença? Ficou claro? Mas veja que é muito importante para quê? Para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento de Deus. A leitura da Bíblia, meus irmãos, ela é inesgotável. É maravilhoso ler a palavra de Deus porque ela sempre nos revela mais e mais, mais e mais. É algo extraordinário. Quando você pensa que você fala, bom, já li a Bíblia ano passado, 2 vezes, aí vou ler esse ano novamente. E novamente você aprende mais, você é surpreendido por mais detalhes que você não tinha pegado nas outras leituras que você fez. Então a palavra de Deus ela é realmente viva, ela é realmente eficaz, porque cada vez que nós a lemos, ela nos traz novos ensinamentos. Amém? Nosso terceiro tópico. Leia, ouça, aprenda e pratique a palavra. Em Mateus 7, 24 ao 27, Jesus contou uma parábola sobre 2 grupos de pessoas. Então, olha só. Ele comparou o grupo que ouve e não pratica a sua palavra ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Já as pessoas que ouvem e aprendem e colocam em prática a palavra que o Senhor traz, são comparadas ao homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, a gente não precisa nem entender muito de construção, da área de engenharia civil, para saber que construir sobre areia é muito mais perigoso do que construir sobre a pedra, né? Sobre a rocha, não é mesmo? E nós sabemos que aqui o Senhor estava usando um exemplo, uma parábola, para mostrar que a rocha era Ele. A rocha é algo firme, é algo durável. A areia é algo que qualquer chuvinha, qualquer vento, ela já muda. Ela não permanece sempre naquele mesmo estado. Quando acontece a chuva, a areia muda de estado. Veja que no caso da pedra, da rocha, não. A areia molhada é diferente de areia seca. Então ela vai ficando ali diferente, né? Fica juntinha, solta. É diferente a areia. Já a rocha, ela permanece sempre naquele estado, firme. Vem a chuva, vem o sol, vem os ventos, a tempestade, a rocha permanece. A rocha é Cristo, meus irmãos. Então, quando nós ouvimos a palavra e nós a colocamos em prática, nós nos comparamos ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Amém? Que nós possamos ouvir a palavra, ler a palavra e colocá-la em prática. Não adianta ler a palavra de Deus todos os dias e não fazer o que ela nos sugere, o que ela nos diz, e não andar no caminho que ela nos aponta. É preciso ler a palavra e colocá-la em prática. É preciso ler a palavra e dizer: Senhor, me ajuda para que eu possa ser como esse homem prudente. É preciso ler a palavra de Deus e dizer: Senhor, que eu possa ter a sabedoria de Abigail e salvar a minha casa. É preciso ler a palavra e falar: Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor quis dizer em Provérbios. Eu não entendi esse texto, Senhor. Aí o Senhor nos revela. E aí, quando Ele nos revela, nós colocamos em prática. Então, a leitura da palavra de Deus, ela deve ter como objetivo mudar a nossa prática. A leitura é a parte teórica e ela deve mudar, transformar, alterar a nossa prática de vida. Não pode ficar só na teoria, tem que atingir a nossa prática. Amém? Então, aqui no nosso segundo parágrafo do terceiro tópico, na parábola, Jesus estava, né, explicando ali que a tempestade, a casa que estava firmada sobre a rocha resistiu à tempestade. Assim deve ser a nossa vida. Nós precisamos estar preparados para resistir às tempestades, para resistir os ventos de doutrina que vêm e vão sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo dias que cada vez mais surgem novidades, né? As pessoas nascem de uma forma e querem se transformar em outras. As pessoas estão cada dia mais, o homem tem se tornado arrogante, prepotente, querendo se ver longe de Deus. Quantos e quantos irmãos que se dizem cristãos, que já se envergonham do Cristo crucificado, que já acham que Jesus ter sido crucificado, poxa, feio aquilo, né? Quantos irmãos já não estão se colocando nesta posição? Só a leitura da palavra de Deus e a prática dela pode nos manter fiéis ao Senhor, humildes. Só ela vai nos manter, vai nos segurar na casa do Pai. Às vezes nós falamos, os nossos adolescentes precisam de cultos diferentes. Não, não, eles precisam de palavra de Deus. Eles precisam ser transformados por essa palavra, meus irmãos. Nós não precisamos modificar a nossa igreja. Não, não, não. Nós precisamos que os nossos adolescentes sejam influenciados por essa palavra. É a leitura dela que transforma vidas. É só o Espírito Santo que nos convence a partir daquilo que nós lemos. Então, o que nós precisamos nestes dias de tantas mudanças, de tantas filosofias, de tantas alterações, o que nós precisamos é de palavra de Deus. Nós não temos que mudar a nossa igreja. Nós não temos que mudar a nossa doutrina. Não, e de que forma nós ficaremos mais inclusivos? Não é a palavra que nos inclui. Somos nós que somos inclusos nela, que precisamos ser inclusos nela. Então não é a palavra de Deus que se modifica para nos aceitar. Somos nós que nos modificamos para caber no que a palavra nos diz. Então não é a palavra de Deus que não vamos deixar a palavra mais inclusiva. Não, 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 não. Nós é que precisamos ser transformados. A palavra de Deus, ela é imutável, ela é viva, ela é eficaz, ela permanece, ela dura para sempre. Ela é a revelação do Senhor Jesus. Nós é que precisamos ser constrangidos por ela e então transformados. Amém? Quarto e último tópico: sejamos cumpridores da palavra. Os cristãos são reconhecidos como seguidores de Jesus por obedecerem aos seus mandamentos. Então, eles possuem uma postura que reflete os valores do reino de Deus. E por causa dessa postura, nós somos convidados a ter
a seguir 3 preceitos. Veja só, na verdade são 4, né? Mas veja só quais são eles. Primeiro, santidade. Nós somos convidados a viver em santidade, a viver uma vida que renuncia ao pecado, que se separa do pecado. A santificação, ela não acontece em um instante, ela é um processo contínuo, como nós estamos estudando lá na lição de jovens. A santificação, ela acontece todos os dias. Segundo preceito, a fidelidade. É a qualidade de quem é fiel. O crente deve se portar de maneira apropriada, mantendo fidelidade a Deus e às ordenanças do Senhor. Então, a postura de alguém que reflete o reino de Deus é de fidelidade, é de alguém que é fiel aos mandamentos do Senhor, mesmo em uma sociedade corrompida. E o terceiro preceito, que é um preceito duplo, é a oração e o jejum. Estes são os 2 meios de nos aproximarmos mais de Deus. A oração é como uma chave que abre portas quando clamamos. Procure então se separar por um tempo para se aproximar, para se conectar com o Senhor através da oração e do jejum, da prática do jejum. Que nós possamos entender que para que nós possamos ser seguidores de Cristo, para que nós possamos nos portar como cumpridores da palavra, nós precisamos adotar uma mudança na nossa prática diária. Não adianta rogar para nós, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu leio a Bíblia 3 vezes por ano. Nada disso adianta se você não se portar com santidade, com fidelidade, e se você não fizer diariamente oração. Se você não tiver uma vida de jejum. Se você não tiver uma vida que reflete o reino de Deus. Não adianta nada dizer que lê a palavra de Deus quantas vezes for por ano, que lê os originais, o grego, o hebraico, se você não refletir o reino de Deus. Então não basta ler a palavra todos os dias, é preciso colocá-la em prática, é preciso ser um cumpridor fiel das Escrituras. Meus irmãos, nestes dias de tanta apostasia, nestes dias de tantos ventos de doutrina, de tantos levantes de Satanás, que nós possamos fazer a diferença. Nós, como professores da Escola Bíblica Dominical, e os nossos adolescentes, como cumpridores da palavra de Deus. Amém? Que o mundo veja em nós a luz de Cristo. Que nós possamos ser luz nas trevas e manter a nossa fidelidade no Senhor. Amém? Eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe nesta aula. Que os seus adolescentes possam sair desta aula convencidos da necessidade da leitura diária da palavra de Deus e da necessidade de colocar em prática o que eles leem. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.